Perceba, irmão, perceba como Jesus é maravilhoso. Capítulo 27, versículo 63. Os fariseus foram a Pilatos e disseram: olha, esse homem, enquanto estava vivo, disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Ordena que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que seus discípulos não venham e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos, e este engano será pior do que o primeiro. Eles estão dizendo que Jesus era um embusteiro, um impostor, um mentiroso, e os discípulos de Jesus não ficavam abaixo disso. Eles estão dizendo que Jesus havia dito que ressuscitaria. Eu acho isso interessante, porque toda vez que os discípulos e as mulheres chegam no túmulo e os anjos estão lá, os anjos perguntam: vocês se lembram que dia é hoje? Vocês se esqueceram que hoje é o 3º dia? Os anjos sempre exortam os discípulos de Jesus a se lembrarem que o domingo é o dia da ressurreição. Interessante isso. Os homens inimigos de Jesus não se esqueceram do dia da ressurreição. Os discípulos de Jesus se esqueceram. A tristeza foi tão grande no coração deles que deixaram de lado a capacidade de raciocinar e de se lembrar das palavras de Cristo. Isso acontece com a gente. As tristezas vêm, as mágoas vêm, as dificuldades vêm, nós esquecemos dos textos bíblicos, nós esquecemos das ricas promessas que temos em Deus. Agora, os ímpios estão apegados à palavra de ressurreição, mas usam isso para tentar manipular, para tentar mostrar que estão no controle. Ele disse que ressuscitaria no 3º dia. Para que isso não aconteça, vamos fazer o seguinte: qual é a ideia de vocês? A ideia é: vamos colocar um destacamento de soldados, porque a pedra já está lá, mas eles podem chegar e remover a pedra. Então já colocamos a pedra, agora coloca um destacamento de soldados. Versículo 66. Foram, a minha versão é bem clara, diz assim: foram, armaram um esquema de segurança no sepulcro. Oh, glória! Ou seja, estamos no controle da guarda, estamos no controle da sepultura. Aí diz o texto: e além de, versículo 66 do capítulo 27, deixaram o destacamento montando guarda, lacraram a pedra, colaram, grudaram, colocaram o selo do governador, como quem diz: essa pedra não se move, não há ninguém que arranque essa pedra, irmão. Vários soldados, aí vem um anjo. Quando o anjo chega, a Bíblia diz que houve um terremoto, a terra treme, a terra rola, Pedra o anjo rola. faz, senta em cima da pedra. O que para vocês é segurança e impedimento, para o anjo é banquinho. Está aí no versículo 2: rolou a pedra e assentou-se sobre ela. Os soldados vendo aquilo, lembre-se que João e Marcos chamam o anjo de jovem. Um anjo com rosto de jovem chega, rola a pedra e se assenta. Mas a presença dele é tão gloriosa que ele gera um terremoto, seu rosto brilha, as vestes também. O que acontece com os soldados? Desmaiam. Era Deus, através da ressurreição de Cristo, tirando dos homens a sensação de que eles estavam no controle. Só lançando para que você guarde isso na sua alma. A morte só segura o homem por causa da falibilidade do seu corpo, que foi atingido pelo pecado. Lá em Gênesis 3, todos que morrem ficam mortos, porque o pecado enfraqueceu o corpo do ser humano. Glória! Então, o pecado e a morte sempre têm a última palavra.
Aleluia. O pecado está no mundo, por isso esse mundo é quebrado. E a morte passou a todos os homens por causa do pecado de Adão. Romanos 5. O salário do pecado é a morte. Todos os homens morrem, porque o pecado está nesse mundo. Esse mundo é quebrado pela entrada do pecado no mundo em Gênesis 3. Só que o pecado tem a última palavra sobre todos os homens. Todos vão morrer. A morte tem a última palavra sobre todos os homens. Todos vão morrer. Mas Jesus ressuscitou. Oh, glória! Se Jesus ressuscitou, Ele está quebrando, Aleluia, o princípio ou o conceito de que o pecado e a morte têm a última palavra. Por isso Ele disse a João: eu tenho as chaves glória, da morte. glória. O que é chave? Controle para abrir e fechar. O que Ele está dizendo com a ressurreição é: assim como eu controlei a abertura do sepulcro, eu controlo o efeito da morte e do pecado. Perceba, irmão, que Jesus está mostrando pela ressurreição que nem o pecado tem mais a última palavra. O que eu estou dizendo a alguns é: não importa o tempo que você viveu na prática do pecado, quando se encontra com Jesus, você se torna nova criatura. Aleluia! Isso é chamado de novo nascimento. Não, mas é que eu pequei muito lá para trás e agora eu vou colher tudo. Meu querido, até a semente muda. Quando você se encontra com Jesus, até a semente para novas plantações muda. O pecado não mais tem poder, e a morte que nos separa de Deus, morte espiritual, não mais tem poder, porque Jesus assumiu o controle de tudo isso quando Ele ressuscita. Se Ele ressuscita, Ele estava dando uma mensagem para o mundo: a morte pode ter segurado qualquer homem, mas a mim não segura, e quem crê em mim tem essa esperança. Você crê em Jesus? Você é salvo no Cristo vivo? Então a última palavra vem dele. Aleluia. Glória a Deus. Isso é vivenciar a ressurreição. Tu não controla nada. O que eu faço, pastor? Tu glorifica, tu crê, tu ora, tu Aleluia. vai ler Bíblia, tu vai orar, tu não controla nada. Aleluia. Ele é soberano e Obrigado, você Pai. faz parte de um plano. Obrigado. E esse plano pode te fazer não entender o que está acontecendo agora. Oh, Deus. Mas amanhã, como eu disse a Pedro, depois você vai entender. Glória. Você pode não estar entendendo ou aceitando, mas Ele está no controle final. Glória. Lá atrás, lá na frente, o nome dele vai ser glorificado. Obrigado, Senhor. Porque fomos criados como igreja para a glória dele. Segundo Glória. lugar, eu vivencio a ressurreição quando eu equilibro temor e intimidade. Obrigado, Senhor. A ressurreição anuncia para nós que é necessário, diante da grandeza de Cristo, vivermos em temor, que é medo. Aleluia. Muitos negócios é medo. Eu não tenho medo, é isso. Foi Jesus que disse: não tenha medo do homem que pode matar o corpo e não pode fazer nada com a alma. Tenha medo daquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Medo. Glória. Então aqui é um equilíbrio entre temor e intimidade. Os autores do 4 registros do Evangelho sempre fornecem dados diferentes, detalhes que um dá sobre a ressurreição, o outro pode não dar. Mas o elemento que não falta em nenhuma das narrativas da ressurreição é deslumbramento, perplexidade, temor, reverência e intimidade. Glória. Perceba que os primeiros que sentiram medo foram os
Aleluia. Irmão, a terra treme, um anjo desce do céu, se aproxima do sepulcro, rola a pedra e senta. Aleluia. Aí o rosto brilha como relâmpago, os soldados não conseguem nem olhar. Se anjo que é criatura tem essa glória, imagina o Criador. Glória. Aí o texto nos diz no versículo 4: os guardas Primeiro. tremeram de medo. Glória. Aleluia. A ressurreição é isso. Por isso que a gente gosta, e a gente, seres humanos, a gente gosta mais do Natal do que da Páscoa. O Natal é mercantilizado. A Páscoa tem uma industrialização, mas não como o Natal. Aleluia. E a vivenciação do Natal é muito maior do que a vivência da Páscoa. Por quê? Maria, José e Jesus. O que a gente faz no Natal? Se reúne em família. Os visitantes trouxeram presentes. O que a gente dá uns aos outros? Presentes. Bonitinho. A estrela conduzindo os visitantes. E quem enfeita a sua casa sempre coloca o quê? Aquelas na Bahia chamavam de um pisca-pisca. Aqui também, que é uma indicação àquelas estrelas, ou as estrelas mesmo da noite, quando os anjos apareceram. Os anjos aparecem e cantam. Nós temos cantatas de... Então, a gente se identifica muito com o Natal. Mas Páscoa, ervas amargas, cordeiro morto, a gente não se identifica. E para facilitar a aceitação da Páscoa, o povo mete um dentudo, um coelhinho e um chocolate. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aleluia. Por quê? Porque o Natal do menino bebê, a gente gosta. Quem é que não gosta de um bebezinho, meu Deus do céu? Mas a Páscoa, ligada à ressurreição, faz o homem entender. Aleluia. A ressurreição diz: não sou apenas um bebê que você manipula no colo. Porque a maioria das pessoas que dizem amar o bebê Jesus, as pessoas que cantam sobre o menino Jesus, geralmente não suportam a pregação do homem chamado Jesus. E o verso do cristianismo não é o nascimento, é a morte e ressurreição. Porque nascer, todo mundo nasce. Agora morrer e ressuscitar no dia que diz que ia ressuscitar. Quem quer tremer de medo? Aleluia. E a ressurreição gera isso em nós, temor. Escute isso. Se ele não tivesse morrido, perdão, se ele não tivesse ressuscitado, ele não estaria me vendo. Se ele não tivesse ressuscitado, eu não poderia. Que ele me conhece. Se ele não ressuscitou, não é necessário haver temor em nós. Agora, aqueles que primeiro pareciam estar no controle, tremem e desmaiam. Por Aleluia. favor, diga medo. Medo. Só que quem está vindo no versículo 1 diz as mulheres. Aleluia. Está vendo que não precisa ser feminista, feita fedorenta? Glória. Bíblia. Quem está vindo de madrugada no sepulcro? As mulheres. Aleluia. De madrugada. E elas vindo no sepulcro de madrugada no domingo. De repente, uma delas pensou: miga, se fosse hoje, quem vai rolar pedra? É verdade. Não trouxemos nenhum
estava removida. Quando, vou perguntar só para quem está ligado. Os soldados desmaiaram de medo. Aleluia! Essa parte, as irmãs. Glória! Os machos desmaiaram de Medo. e as mulheres de madrugada indo no cemitério. E quando chegam lá, a perna já está removida, tem anjo com o rosto brilhando e as roupas brilhando, e elas vão lá perto do anjo. Irmão, os soldados viram o anjo e brum! Glória! Elas viram o anjo. Aí você tem que ler Lucas 24, Marcos 16 e João 20 e perguntam para o anjo: cadê a gente? Aleluia! Cadê meu mestre? Aleluia! Se fosse hoje algumas irmãs não bíblicas, Aleluia! pastor, rodar essa antibíblica? Não, iria primeiro sentir da glória, manda! Da glória, diga, é o anjo, passa! E isso é um livro, que já foi a música do livro, né? E plá. E palavra azul e odear. Esse eu vi lá do zóio azul, do cabelo claro, eu vou falar e não posso esconder e aumentar. Aí irmã sonhou com um alemão e desse livro. Agora, a irmã deve ter tido uma grande experiência e quis gravar. Mas essas mulheres não. Elas viram o anjo, a primeira reação foi ter medo. Eu disse que você vivencia a ressurreição quando você tem temor e reverência, com intimidade. Elas temem, por quê? Se elas não temessem, o versículo 4 não estaria aqui. Versículo 5. Os guardas, irmão, parece que Mateus quer humilhar os guardas. Por quê? Porque ele fala assim no versículo 4. Ele quer humilhar os guardas. Porque no versículo 4 ele fala bem assim: os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. O anjo está conversando com elas e elas estão em pé, com medo, mas de pé. Aleluia! E eles de medo desmaiaram. E Aleluia! elas com medo, mas de pé. Eles de medo desmaiaram. Elas com medo de pé. Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, como tinha dito. Venham ver. Olha o que o anjo está fazendo. Entra aqui no sepulcro. Entrem no túmulo dele. Venham ver. E elas, quando verificam, olha o que aqui diz o versículo 8: as mulheres saíram depressa do sepulcro amedrontadas, mas não desmaiadas. Aleluia! Amedrontadas. Isso aqui só está aparecendo aí? Não está não. Vigia, varão. Ah tá, só as mulheres leiam, por favor. 1, 2, 3. E saindo elas presurosamente do sepulcro com temor e grande alegria. Parou! Como é que isso aqui, quem é casado ou pai de mulher, sabe que isso é coisa de mulher? Porque ao mesmo tempo elas sentem medo e alegria. Aleluia! Glória! Não vai dar glória não, irmã? Tu não é pentecostal não, irmã? Elas estão com medo, mas também alegres. Amém, glória a Deus. Elas estão com medo porque elas perderam o controle. É que eu queria perfumar e não vou perfumar. Mas menina, tu perfuma é defunto. Ele está vivo, então não precisa perfumar. Aí sai legal pensando nisso, ele está vivo. Aí quando pensa, porque a mulher pensa um monte de coisa, ele está vivo, ó glória. Aí quando deu glória porque ele está vivo, vem outra pergunta, mas cadê ele? Aí já ficou com medo. Aí quando estão com medo, perguntando por ele, elas lembram, mas tem um anjo dizendo que ele está vivo e mandou a gente para Galileia. É um misto, irmão, de temor e alegria. O que é isso, pastor?
Eu tenho medo de entristecer o coração dele, mas eu me alegro quando ele me afaga, me consola e me conhece. E mesmo assim não desiste de mim. Alegria de Deus. Aleluia. Jesus, diga amém. Medo. Glória a Deus. Aleluia. Agora veja a intimidade. Quando elas estão indo falar com os discípulos, falar de Jesus, ou seja, o que o anjo mandou, ele está vivo. E enquanto elas estão com essa mensagem dentro delas para compartilhar com os discípulos, versículo 9, de repente chegou Jesus. Elas acabaram de sair do sepulcro, estão indo falar que Jesus não está mais lá. Quando elas se viram, aparece Jesus. Glória. Aquelas que estavam amedrontadas, de repente Jesus as encontrou e elas se aproximaram dele e abraçaram-lhe os pés. Oh Deus. Aleluia. Isso é Aleluia. intimidade. Glória. Isso é vivenciar a ressurreição. Aleluia. A gente precisa banhar a nossa reverência nas águas da intimidade. Glória a Tem Deus. gente que tem reverência, mas não tem intimidade. Eu Aleluia. já peguei igrejas, o camarada chega com um chapéuzão dele, Aleluia. aí tira assim, ó, põe no peito. Reverência. Eu fui Glória. orar por pessoas de rua, pessoas como é que fala agora? Não pode falar. Morador assim, de rua. Com raivinha. Morador de Gente rua. em condição de rua, né? Situação de rua. É um negócio desse, a gente tem que estudar. Aleluia. Aí eles tiram o chapéu assim, ó, de respeito, de reverência, sim ou não? O boné, sim ou não? Sim. Tem gente que passa na porta da igreja e faz assim, ó. Senhor. Reverência. Mas não tem. Aleluia. Aleluia. Nós temos que banhar a reverência nas águas da intimidade, para que a nossa reverência não se torne um culto estético e frio. É, papai. Aleluia. Tem gente que se esforça o máximo para ter reverência, Oh, glória. mas oferece sempre a Deus um culto só de estética e frio. É, papai. Glória. Elas tinham medo porque tiveram reverência diante do anjo, mas quando Jesus apareceu, eu vou abraçar os pés dele porque eu tenho intimidade. Se elas ficassem só na reverência, não toca, não se aproxima, é Jesus. Aleluia. Faz assim a distância, não. Aleluia. Mas elas temem por reverência, mas agarram os pés porque tem intimidade. Glória. Agora, da mesma forma, eu preciso banhar a reverência na intimidade para que meu culto não seja frio, calculista e desligado da realidade. Eu também preciso banhar a minha intimidade nas águas da reverência. Glória a Deus. Senão eu oferecerei a Deus apenas um culto com emoção eufórica. Aleluia. Tem gente que tem intimidade, mas não tem. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava sentado, esperando a minha hora de pregar. Bem assim, pastor, lá no Mato Grosso. Aí tinha um obreiro do lado de lá. Aleluia. Rigoroso, íntimo de Deus. Tenho certeza que ele é um íntimo de Deus. Mas ele estava glória e batia as pernas. Glória a Deus! E eu observei aquilo. Falei, será que ele tem problema? Porque ele parava. Quando ele estava normal, ele não tremia as pernas. Mas quando ele queria adorar, ele forçava bem, batia um joelho no outro e levantava as duas mãos, glória a Deus. Eu falei, esse irmão é íntimo de Deus. Aleluia. Mas enquanto eu estava ali meditando, cultuando, ele recebeu uma profecia para me entregar. E ele deu um grito de lá. Tá! E veio marchando. E o pastor já tinha comigo, tá ligado? O Aleluia. pastor já tinha mais de um tempo dirigindo o culto.
com sua intimidade e fervor, eu disse que se a gente não ganha a intimidade da reverência, nós oferecemos o culto com emoção eufórica. É, papai. O pastor quase se machuca, e quando ele chega perto de mim, ele dá um tapa na perna dele, dá um chute para frente, coloca a perna para trás e segura. Tudo para mim é uma profecia. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza, eu lhes digo que a profecia veio de Deus. Aleluia. Mas o jeito de entregar a profecia foi irreverente. Aleluia. É assim que alguns profetas se frustram entre nós. Glória. Porque Deus dá o dom da profecia, o doador é perfeito, o dom é perfeito, mas o transmissor Glória a Deus. é imperfeito. Quando o transmissor, em sua imperfeição, vai entregar a profecia sem reverência, às vezes quer colocar a mão no seio de um irmão. Olha só. E se você quiser pesquisar no YouTube, pode pesquisar. Um profeta tenta abraçar a irmã ou afasta. Aponta o dedo e dá a ele uma mensagem de exortação. Aleluia. Por quê? Porque esse profeta, apesar de ter o dom, ele é irreverente. Glória a Deus. Nós somos assembleanos, somos pentecostais e nós damos liberdade ao Espírito, mas a liberdade ao Espírito é por reverência, fazemos tudo para a glória de Deus. No culto tudo é feito com decência e ordem. Aleluia. Então o Senhor pode lhe dar uma profecia e agora para você entregar. Mas se eu estou pregando, eu estou com a maior profecia dela. Oh, glória. Quando você tem a instrução, você espera um momento. Ou você procura o pastor da igreja, ou você espera a pregação acabar, e aí você entrega a profecia. Glória. Só que, se o profeta falhar com a irreverência na hora de entregar a profecia e ele foi exortado, ele pode desanimar e parar de usar o dom. É Deus. Quando ele para de usar o dom morre. O dom se apaga. Por isso que Paulo diz a Timóteo para reavivar o dom que está nele, porque o dom que você não usa se apaga. Glória a Então Deus. talvez há alguém aqui que foi irreverente no culto ou no exercício do ministério e não aceitou a correção ou recebeu a correção e pelo fato de ser corrigido pensa que não tem um dom. Aí eu repito, o doador é perfeito. O dom é perfeito. Mas nós que interpretamos a mensagem que ele dá e entregamos a mensagem somos imperfeitos. É Se ganhássemos a reverência na intimidade, a intimidade na reverência, seríamos crentes equilibrados que vivenciam a ressurreição de Jesus e o nome dele seria mais glorificado. Aleluia. Eu lembro quando eu tinha 17 anos de idade, estava pregando uma vigília e um jovem bem na minha frente dormiu no meio da mensagem. Glória a Deus. E eu pregando, ele dormiu. Aí eu falei assim: acorda esse jovem aí. Na hora do forró da bateria, ele estava acordado na palavra e ele está dormindo. Aí eu disse isso. Cutucaram, acordaram o menino. E a igreja, que sempre aquela coisa do. Só que você vai crescendo no ministério, vai estudando a postura do ovelho, você vai ser pastor e você começa a sentir cheiro de ovelha, você vai passando a entender o que é ovelha. O menino estava cansado, havia trabalhado o dia inteiro, mas mesmo assim foi na vigília me escutar. Glória. Eu posso dizer, está dormindo porque está aqui. Mas como pastor eu preciso pensar, está dormindo, mas está... Aleluia! Oh, glória. Eu fui irreverente. Aleluia. Aí quando você estuda Jonathan Edwards, o grande avivalista que pregou o sermão mais poderoso do mundo, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele disse: se durante o meu sermão eu pregar e você dormir, isso não me incomodará, pois o guarda de Israel que me inspira não dorme. Precisamos banhar a intimidade na reverência e a reverência na intimidade.
Tu pode dar glória a Jesus? Glória! Terceiro lugar, vivenciamos a ressurreição quando acreditamos no poder da graça. Quando a graça se manifesta na ressurreição, irmãs, de novo as irmãs vão se alegrar. Feliz é o pregador que não perde o público feminino. Os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, têm diferenças entre ênfases e destaques, mas os quatro só repetem o nome de uma mulher. Os quatro só registram as atitudes de uma mulher. E o nome dela é Maria Madalena. Temos líderes importantes como Pedro, temos líder importante como João, mas a pessoa mais repetida nos registros da ressurreição foi primeiro uma mulher. E nesse tempo, mulher não tinha voz nem vez. Uma geração totalmente patriarcal. E elas se submetiam à cultura. Sob o Império Romano, Israel tinha que se submeter a muitas agonias. E o que Jesus faz quando ele ressuscita? Primeiro, ele permite que o anjo apareça e os soldados que tinham a autoridade romana desmaiam. Segundo, os machos trancados em casa e as mulheres no sepulcro por causa do amor que elas tinham por Jesus e por causa do serviço de perfumar que pertencia a elas. Só que a quem Jesus se apresenta? A quem é dada a mensagem mais importante do Novo Testamento? A Maria Madalena. E eu pergunto à igreja de Jesus aqui reunida: isso é graça ou não é? Numa época onde para a mulher falar, ela deveria esperar a oportunidade total, deveria ser um ambiente fechado e era investigada a palavra dela. Essa mulher, qual é a outra informação fora essa que tu tem dela? O que a maioria das pessoas sabem, a informação geral que as pessoas têm de Maria Madalena é aquela que tinha 7 demônios. 7 capítulos. 7 Aleluia! demônios. Isso é o que todo mundo fala da Madalena, aquela que tinha 7 demônios. Essa expressão tem dois significados: ou ela tinha problemas mentais, ou ela era uma mulher totalmente depravada, ou eram os dois. É a única coisa que sabe de Maria Madalena. Mas quando entra a mensagem da ressurreição, a ressurreição diz: ela foi a primeira a missionária. Ela foi a primeira a experimentar o ministério da pregação. Cristo vive, que a gente não está entendendo esse aqui. Isso é a graça de Deus. O que ninguém quer, Ele quer. Em quem ninguém acredita, Ele acredita. Ele pega a loucura do mundo para confundir o que pensa ser sábio. Ele pega a fraqueza para confundir as forças dos homens. Aquela mulher se junta às outras mulheres e agora elas vão bater na porta da casa onde os outros discípulos estão. E ela bate com euforia, abre, 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 abre. Por que essa alegria? Nós temos uma notícia. Qual notícia? Porque Ele Posso crer no demora lá. Glórias a Deus! Oh, aleluia! Aleluia, glorifica o Cristo vivo. E até hoje a gente está pregando a mensagem que Maria Madalena pregou. Ele vive. Ele vive.